Fala pessoal, aqui é o professor José, seja bem-vindo ao nosso canal Farmacologia Fácil, mais uma aula para você de quinta-feira. Sim, tem aula toda quinta-feira e para você receber as aulas sempre, toda semana, é só ativar notificações e se inscrever, claro. Se você quer aprender farmacologia, fisiologia, terapêutica com esse cara que já está ficando com a barba branca aqui no YouTube, só é preciso se inscrever. É aula nova toda semana, como eu já disse. E o tema da aula de hoje é um complemento de outras aulas que nós tivemos e já preparando você para aulas que teremos esse mês sobre antihipertensivos. Na aula de hoje nós vamos falar de insuficiência cardíaca. Eu vou falar para vocês, vou explicar para você os pontos mais importantes da insuficiência cardíaca, porque é uma doença complexa, desde sua origem até o seu tratamento e diagnóstico. É uma doença que traz vários componentes que vão sendo sustentados durante a vida de um paciente que tem problema cardiovascular e que gera um descompensamento do organismo como um todo. Basicamente, um comprometimento geral do sistema cardiovascular e também cardiopulmonar. Nós vamos falar tudo isso nessa aula. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já pega uma caneta, pega um caderno e bora estudar no canal Farmacologia Fácil. Bom, antes de mais nada, se você já tem um cafezinho, né, já toma um cafezinho, porque o conteúdo vai entrar dentro do nosso sistema cardiovascular. Então, antes de mais nada, eu vou explicar para você basicamente como funciona as conexões ali do sistema cardiopulmonar. O sangue, vamos lá, sangue venoso, é drenado da periferia e entra no nosso miocárdio pelo átrio direito. O átrio direito acomoda esse sangue e passa ele para o ventrículo direito. Olha ali. Do ventrículo direito, o sangue vai para o pulmão. Sim, porque é sangue venoso. Ele é rico em CO2 e eu preciso expelir esse CO2 o quanto antes para controlar o pH do meu organismo. E claro, em troca desse CO2, no pulmão ocorre a entrada do oxigênio. Olha que maravilha o nosso organismo. Então, esse sangue vai para os pulmões, troca CO2 por oxigênio e esse oxigênio, esse sangue oxigenado, bombado para o nosso organismo, volta para o átrio esquerdo, do outro lado do nosso coração. E a partir daí, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo é a câmara do miocárdio mais bombada, mais forte. Por quê? Porque é ele que vai ter que fazer sístole e mandar todo o sangue para fora do coração e assim mandar sangue com oxigênio para as vísceras, para o fígado, para os rins, para o intestino, para o nosso cérebro. E aí as artérias que estão mandando então esse sangue para a periferia, começam a diminuir de calibre, até que vira uma rede de troca de novo, aonde o sangue vai deixar o oxigênio pegar CO2 e levar novamente para o átrio direito, aonde começa o ciclo mais uma vez. Então notem que o coração depende muito da pressão de chegada de sangue para saber quanto de sangue ele tem que mandar. Então, o nosso sistema de vasos, ele é muito importante para o controle do miocárdio. Uma vez explicado qual o funcionamento básico e a relação do pulmão, do coração e com a periferia, basta de entender por que o coração cansa, por que ele fica insuficiente, ou seja, porque ele não consegue mais mandar o sangue de maneira suficiente para a nossa periferia. Desde doenças estruturais podem causar essa condição, como também a própria sobrecarga do miocárdio. Olha só, doenças estruturais, como doenças congênitas, né? Doenças diretamente no coração, como por exemplo, condições pós-infarto, com morte de células do miocárdio, né? Por hipóxia, por exemplo, a pressão alta, que sobrecarrega o coração, valvulopatias, né, também podem causar. Então eu tenho alterações estruturais, que podem ser até congênitas, e eu tenho alterações circulatórias, que podem causar uma sobrecarga no miocárdio. Dentre elas, nós temos problemas como doença arterial coronariana e hipertensão arterial sistêmica,
sem dúvida nenhuma. Esses processos causam, então, uma diminuição da função sistólica, volume sistólico. Ou seja, o nosso coração não consegue, por causa dessa sobrecarga, bombear sangue suficientemente. A sístole é a saída do sangue do coração. E a diástole é o relaxamento do coração. Show? Para nós entendermos basicamente. Então, a sístole é quando eu tenho contração. E a diástole é quando eu tenho relaxamento, seja do átrio, seja do ventrículo. Então o volume sistólico de saída de sangue começa a ter problemas. Aí o coração começa a sacar de mecanismos compensatórios. Ele não pode deixar simplesmente diminuir o volume sistólico. O mecanismo primordial compensatório desse processo é chamado de mecanismo de Frank-Starling, ou seja, quanto mais sangue chegar no coração, mais sangue ele vai ser capaz de bombear. Isso é proporcional até um certo ponto. Aqui em cima eu escrevi um textinho resumindo esse processo, depois tu para o vídeo e anota esse conceito que ele é muito importante. Então o mecanismo de Frank-Starling ele é baseado nisso. Quanto mais sangue chega, mais as células do miocárdio, mais o tecido muscular do miocárdio se estira e mais ele é capaz de contrair. Só que isso vai até um limite. Ele não é capaz de fazer isso para sempre. Então esse processo ele já é chamado de insuficiência cardíaca compensada, porque está sendo compensada pelo mecanismo de Frank-Starling. E ela pode continuar sendo compensada, mesmo falhando o mecanismo de Frank-Starling, só que agora por um componente neurohormonal. Olha só, o sistema nervoso ele é capaz de ser ativado quando necessário e, através do sistema nervoso simpático, aumentar a frequência e a força da contração cardíaca, também para compensar a falha no volume sistólico. Além disso, outro mecanismo que vai começar a desencadear a doença, insuficiência cardíaca, é o mecanismo hormonal do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema que ele começa a ficar hiperativado devido à hipertensão arterial sistêmica, ele vai causar no miocárdio algumas alterações, que nós chamamos de remodelamento do miocárdio, ou remodelamento cardíaco. Especialmente por causa de uma das substâncias liberadas durante o processo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a angiotensina 2. Então, vamos revisar até aqui. O coração começa a ter dificuldade em fazer bombeamento, o volume sistólico diminui. Isso ativa mecanismos compensatórios, que é o mecanismo de Frank-Starling, um mecanismo próprio do coração. Quanto mais sangue entra, mais sangue vai ser eliminado. Muito bem, é um mecanismo compensatório. A partir daí, quando o Frank-Starling começa a falhar, começa o mecanismo neurohormonal. Primeiro nervoso, onde o sistema nervoso simpático aumenta a força e a contração cardíaca, e depois hormonal, especialmente pela ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina 2 começa a causar um remodelamento cardíaco, uma alteração da arquitetura miocárdica, com alteração da geometria ventricular e hipertrofia. Olha isso. Ocorre um desalinhamento dos miócitos que causa fraqueza da parede, após isso degradação de fibrilas, na verdade, intersticiais. E ocorre então o componente de hipertrofia do miócito e fraqueza do músculo. Então, pessoal, o próprio mecanismo compensatório a longo prazo, por causa de um coração cansado que desencadeia tudo isso, é o que vai causar um processo de fibrose e aí sim desencadear a chamada insuficiência cardíaca. Então, o que na verdade seria para solucionar, acaba piorando todo o processo. Na insuficiência cardíaca, nós temos uma visão geral, aonde até 6 meses é considerada uma insuficiência cardíaca aguda. Pode ser por uma injúria, por um infarto, por uma cardiomiopatia viral, por exemplo. Se passa desse tempo, ela é crônica, ocorre a agudização devido à não adesão no tratamento, mas ela é considerada crônica. Anatomicamente, também ela tem algumas diferenças. Ela pode ser do ventrículo esquerdo ou direito, principalmente. Quanto ao débito, também tem diferença. Pode ser de baixo débito ou alto débito cardíaco, por exemplo, numa sepse.
né? Tu tem uma insuficiência de alto débito. As etapas, então, também são consideradas sistólicas e diastólicas e a fração de ejeção, principalmente. Nós temos, por exemplo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que é muito comum, né? Que é chamada de IC-FER. Quando nós temos uma fração de ejeção intermediária, entre 40% a 49%, nós temos uma IC-FEI, ou seja, intermediária. E às vezes nós temos uma insuficiência cardíaca que é preservada, com mais de 50% da fração de ejeção. Isso é chamada de IC-FEP. Então nós temos algumas formas de distribuir, de alterar, né? de classificar a insuficiência cardíaca. Basicamente, nós temos então uma grande divisão. A mais prevalente de todas é a insuficiência cardíaca sistólica, onde tem dificuldade na contração do miocárdio. Mas também nós podemos ter a diastólica, que é uma insuficiência cardíaca partida da dificuldade do relaxamento do músculo cardíaco. A sistólica tem como causa hipertensão arterial sistêmica, doenças coronarianas, cardiopatias idiopáticas, doenças de Chagas, por exemplo, alcoólica, miocardites virais, dentre outras. E a diastólica, a idade avançada pode gerar uma IC diastólica, a hipertensão, fibrose isquêmica também, miocardiopatias hipertróficas, doenças infiltrativas. Ao público feminino, né, o sexo feminino tem maior prevalência desse tipo de insuficiência, a obesidade, diabetes mellitus, doença renal e estenose aórtica. São causas, são possíveis origens, né, que desencadeiam uma IC diastólica. Show! E o prognóstico então, pessoal? Ele é classificado, o prognóstico vai relacionar também com o tratamento, tá? Então, por exemplo, o prognóstico. Nós temos 4 classes pensando no prognóstico. Classe 1, com cardiopatia, mas sem limitações ou sintomas com atividades do cotidiano. Classe 2, atividades do cotidiano levam a fadiga, cansaço, dispneia, falta de ar ou palpitações. Classe 3, atividades menores do que as usuais levam aos sintomas da insuficiência. E classe 4, sintomas aos mínimos esforços e até mesmo sem esforço nenhum, ou seja, em repouso. Notem que é uma evolução da dificuldade de movimento, falta de ar, cansaço em relação às atividades. Podemos também classificar a IC com o estagiamento, por exemplo, estágios A, onde nós temos pacientes assintomáticos, sem alteração estrutural cardíaca, porém com fatores de risco para o descompensamento da doença. Por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão, doença coronariana, obesidade. O estágio B, onde o paciente apresenta alteração estrutural cardíaca, porém ainda não apresenta sintomas. E o estágio C, onde nós temos sim sintomas e alteração cardíaca, alteração estrutural ventricular. O estágio D é uma classificação dos pacientes que são refratários ao tratamento, ou seja, não resolve o problema com o uso dos medicamentos que são conhecidos como padrão para o tratamento da insuficiência cardíaca. É visto então a fração de ejeção, como eu já disse, a classificação é baseada nisso, e os marcadores neurohormonais como estão. A situação clínica vai poder ser dividida entre pacientes assintomáticos e sintomáticos, e aí nós temos os assintomáticos como uma maneira de prevenção do surgimento, do agravamento das doenças. E nos pacientes sintomáticos, o tratamento tem o objetivo de aumentar a sobrevida, porque senão rapidamente ele evolui para um quadro grave. Dentro do tratamento não farmacológico, nós temos o controle da dieta, a redução do peso, o exercício físico, o controle do etilismo e do tabagismo e a manutenção da carteira de vacinação em 100%, para prevenção de futuras doenças virais infecciosas que podem acometer o miocárdio. Show? E o tratamento medicamentoso? Vai depender do estágio que a doença está. Por exemplo, o estágio A é feito um tratamento dos fatores de risco e as diretrizes falam do uso dos inibidores da ECA. No estágio B, nós temos o tratamento dos fatores de risco mais inibidores da ECA e beta-bloqueadores, especialmente para diminuir o efeito nervoso sobre o coração, neuronal sobre o coração, que nós vimos que é um mecanismo compensatório. O estágio C, nós temos tratamento de fator de risco,
associação de inibidores da ECA, beta-bloqueadores e espironolactona. Além disso, pode-se usar nitratos e até hidralazina. No estágio D, nós temos todas as anteriores mais algumas medidas especiais, porque o paciente no estágio D, como nós já vimos, ele está num estágio refratário. Não está funcionando o tratamento como deveria funcionar. Na verdade, pessoal, os medicamentos que aumentam, que melhoram os sintomas, especialmente quando nós falamos de um desfecho congestivo, e esse termo eu vou explicar para vocês logo em seguida. Então, os medicamentos que melhoram os sintomas dos efeitos congestivos da insuficiência cardíaca são os diuréticos. Diuréticos de alça, como a furosemida, etiazídicos, e os digitálicos, principalmente porque eles combatem a congestão. A congestão por causa do descompensamento da doença, que eu já vou explicar. Já os medicamentos que melhoram sintomas e a sobrevida, ou seja, pessoal, digitálicos e diuréticos, não apresentam um efeito importante na sobrevida, e sim nos sintomas. Os que melhoram a sobrevida do paciente são os padrões de tratamento da própria hipertensão arterial sistêmica. São quais? IECA e bloqueadores e receptores de angiotensina para diminuir o mecanismo da angiotensina 2 sobre o coração, hidralazina e nitratos, que aumentam a oxigenação do coração, melhora a questão vascular periférica, diminui a carga sobre o coração, espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, isso aumenta a força da contração também, e os beta-bloqueadores que bloqueiam a ação do sistema nervoso sobre o coração no mecanismo compensatório, que está em elevadíssimo efeito sobre a insuficiência cardíaca. Bom, eu já falei para você que a insuficiência cardíaca pode ter um caráter congestivo e daí justifica a utilização de vários diuréticos no tratamento da doença. Então agora eu vou explicar como isso acontece. Quando ocorre um tempo prolongado de falha na ejeção de sangue dentro do ventrículo esquerdo, aumenta, isso pensando no ventrículo esquerdo primeiro, tá? Aumenta a pressão dentro desse ventrículo. O aumento dessa pressão vai diminuir a saída de sangue de dentro do átrio esquerdo para o ventrículo. Isso aumenta a pressão dentro do átrio esquerdo. Assim, o fluxo de sangue dos vasos pulmonares cai, porque tem muita pressão dentro do átrio esquerdo. E essa diminuição do fluxo aumenta a pressão na circulação pulmonar, que gera o extravasamento de líquido para dentro do tecido pulmonar e do alvéolo, causando edema pulmonar e dificultando a troca gasosa, e por isso que causa dispneia, falta de ar no paciente com insuficiência cardíaca congestiva agora. Quando eu tenho um aumento da pressão no ventrículo direito, que é o que recebe o sangue da periferia, diminui o fluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Ou seja, tem muita pressão dentro do ventrículo, não vai descer o sangue suficiente, é uma pressão contrária. Então represa sangue dentro do átrio direito. Isso aumenta a pressão do átrio direito e da mesma forma como acontece no esquerdo, o fluxo de sangue dos vasos venosos que chegam no coração diminui. E aí aumenta a pressão da circulação venosa e ocorre o extravasamento, a congestão nas vísceras e nos tecidos periféricos, causando um edema periférico. O edema periférico e o edema pulmonar são características do agravamento da insuficiência cardíaca e os principais sintomas de falta de ar e edema periférico do paciente. E justificativa, né? É a justificativa para a utilização, por exemplo, de diuréticos para a eliminação desse líquido. Então, basicamente, a insuficiência cardíaca é uma doença que é causada por uma sobrecarga do sistema cardiovascular por longos períodos ou por doenças estruturais, que levam, primeiro, à falha na ejeção, a diminuição da capacidade de ejeção, que desencadeia mecanismos compensatórios. Primeiro Frank-Starling, depois neurohormonais. Os mecanismos hormonais geram o remodelamento no miocárdio e estabelecem a doença propriamente dito. A insuficiência cardíaca é a falta de força, a falta de capacidade de eliminação de sangue. Isso aumenta a pressão dentro do ventrículo, já que ele não consegue ejetar todo o sangue que entra. Isso vai aumentar a pressão retrogradamente e causar edema no organismo, gerando então a insuficiência cardíaca congestiva.
O tratamento basicamente é usado diuréticos, furosemida, tiazídicos e a espironolactona para eliminar o líquido quando necessário, medicamentos que diminuem o efeito no sistema renina, angiotensina, aldosterona, como inibidores da ECA e bloqueadores de receptores de angiotensina, e medicamentos que bloqueiam o sistema nervoso adrenérgico, que são os beta-bloqueadores, bloqueando então a ação neural sobre o miocárdio, que é um mecanismo compensatório. Por fim, existem nitratos e hidralazina que são utilizados para diminuir a demanda de oxigênio, para auxiliar na demanda metabólica do coração e diminuir então a carga de sangue sobre o miocárdio. Além de todos esses medicamentos que eu citei, existe também a digoxina, que é o único fármaco conhecido, né, com ação cardioestimulante, cardiotônica, diretamente. O que a digoxina faz no miocárdio? E como eu disse, a digoxina não apresenta melhora na sobrevida do paciente, mas sim diminuição dos sintomas. O que a digoxina faz na insuficiência cardíaca? Olha que interessante. Aqui nessa figura, deixa eu ampliá-la aqui para vocês, eu tenho a membrana celular da célula do coração, do cardiomiócito. Aqui eu tenho um canal de cálcio. Esse canal de cálcio, ele abre, entra cálcio no músculo cardíaco, sai cálcio das reservas internas do retículo sarcoplasmático do músculo cardíaco, e esse aporte de cálcio, tanto externo quanto das reservas, promove a contração do músculo. Após a contração, esse cálcio é guardadinho novamente nas reservas e sai do miocárdio, sai do cardiomiócito através de uma bomba de troca de cálcio e sódio. Sódio entra, cálcio sai, e assim tudo volta ao normal. O que mantém esse sistema funcionando? A bomba sódio-potássio TPase. Por quê? Para que o cálcio saia, eu preciso que tenha pouco sódio dentro da célula, senão não vai entrar sódio. Eu preciso ter uma concentração de sódio baixíssima dentro do cardiomiócito para que haja troca com o cálcio possa sair e relaxar o músculo cardíaco. A saída de sódio de dentro da célula é feita pela bomba sódio-potássio TPase, que troca sódio, manda sódio para fora e puxa potássio para dentro da célula. Adivinha o que a dipirona? Adivinha o que a dioxina faz nesse processo? Bloqueia a bomba sódio-potássio TPase. Ou seja, bloqueando essa bomba, eu não tenho saída de sódio, não troca mais sódio com cálcio, ou seja, não sai mais cálcio, e o cálcio fica mais tempo dentro da célula do cardiomiócito, aumentando a contração cardíaca, força do batimento. Então a dioxina ela é utilizada muito nesse processo. Agora, pense assim, utiliza a dioxina para aumentar a força do batimento, mas utiliza também a furosemida, que é o diurético perdedor de potássio. Ou seja, nas bombas sódio potássio TPase que não estão bloqueadas pela digoxina no nosso coração, ocorre uma diminuição do potássio, porque eu estou usando furosemida, por exemplo. E aí, sem potássio, ocorre a mesma coisa que acontece quando eu bloqueio a bomba sódio potássio TPase. Eu não vou ter potássio para trocar com sódio e assim o coração não consegue tirar o cálcio também. Então a furosemida, quando inserida no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, ela tem que ser feita com muito cuidado se o paciente utiliza digoxina. Tem que ser dosado o potássio sérico a todo momento, porque pode ocorrer uma intoxicação digitálica, ou seja, a dose de digoxina vai se tornar tóxica para o coração ou tóxica para o nosso organismo. Da mesma forma, a espironolactona, que retém potássio no nosso organismo, pode combater esse processo causado pela furosemida e aumentar a atividade das bombas sódio-potássio TPase que não estão bloqueadas pela digoxina. Se pensar nessa lógica, pode diminuir o efeito da digoxina, mas na prática, a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, protege o nosso coração das perdas de potássio causadas pela furosemida e pelos tiazídicos também não podemos desconsiderar. Show? Então eu fiz uma revisão para vocês, galera, tá? Da insuficiência cardíaca congestiva. Mas olha que mapa mental legal que eu tenho aqui. Além desse processo, tem uma explicação aqui da hipertensão arterial sistêmica, tem a explicação dos batimentos cardíacos, abertura e fechamento de válvulas. Todo esse mapa mental, ele faz parte de uma das lives
das mais de 20 lives que eu fiz no ano passado aqui no YouTube e que eu editei, preparei, enchi de materiais, caprichei no material complementar e coloquei dentro da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é uma plataforma de aulas de farmacologia, fisiologia terapêutica, muito mais aprofundado do que essa que vocês veem por aí e que traz todo o conteúdo, pessoal, que você precisa para mudar a sua visão da farmacologia e realmente empregar a farmacologia como uma arma terapêutica no cuidado do paciente. Se você quer virar aluno R2A, aprender farmacologia através de um método que vai fazer realmente você se apaixonar, o objetivo é esse, se apaixonar pela matéria, clica no link aqui embaixo, que eu vou te levar para um site e lá você vai conhecer mais, conhecer todo o conteúdo, ver tudo que tem lá dentro e virar nosso aluno. Um grande abraço e até a próxima aula aqui do canal Farmacologia Fácil. Conto com você na próxima semana. Se inscreve, ativa as notificações e vem comigo para a próxima aula.